mais um encontro aqui da live do CEVAT. Eu sou o professor Alexandre, coordenador pedagógico da instituição, e hoje, nós, amigos aqui do CEVAT, professores, mais um bate-papo, mais uma conversa sobre o vencimento da CNH, os cursos e a questão que todos a ação do exame toxicológico. Como professor e como coordenador pedagógico, é sempre importante levantar as questões voltadas para a lista. Essa live, na semana passada, nós fizemos um convite para que todos os instrutores, né, assistam essa live para realmente tirar as dúvidas e não passar informação incorreta para os seus futuros candidatos. Essa noite nós temos aí a presença da professora Silvia, a presença do professor Ruiz, a professora Luciana e também o professor Laércio. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Espero que a nossa live seja extremamente esclarecedora para todos, que nós conseguimos atingir o maior número de público, de alunos, né, que isso daí é extremamente importante, e tiramos as dúvidas. Como professor, eu sempre falo da importância do instrutor de trânsito frente ao trabalho. E dentro dessas razões, é sempre importante o instrutor saber a informação correta para poder passar para os seus alunos. Nós encontramos muitas questões voltadas a fake news, que isso não é interessante. E por esta razão, hoje nós temos aqui a nossa professora Silvia, que ela vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão dos vencimentos relacionados à CNH. Professora Silvia, boa noite. Alexandre, Ruiz, Gil, Laércio, Luciana e a todos os ouvintes. Está me ouvindo? Sim? Ok. Então, eu sou a instrutora Silvia, sou instrutora da família CEVAT, né? Sou instrutora da família CEVAT, sou instrutora há quase 10 anos, atuo nos cursos de formação, nos cursos de atualização, foco bastante na parte pedagógica, tá? E lembrando que eu estou empenhada, né, aí nessa questão da educação de trânsito. Bom, o assunto que eu vou falar para vocês é sobre datas importantes. Quais são essas datas importantes? Não é na nossa vida particular que tem data importante, de aniversário, de casamento, não. Nós temos as datas importantes dentro, né, da nossa profissão, dentro do condutor. Quais são elas? São 4 datas importantes. Nós temos a data do vencimento da CNH, a data de vencimento dos cursos especializados condutores, data de vencimento dos cursos de formação e capacitação do instrutor especializado e vencimento dos cursos vencimento dos exames toxicológicos. Então, nós temos 14.000 em 2004, em mês 12 de 4 de 2021, que trouxe variações no Código de Trânsito Brasileiro. E uma delas é a questão da validade da carteira de habilitação. Então, para facilitar a compreensão, vamos falar como era e como ficou. Então, como era lá na Resolução 789? Então, nós tínhamos lá, por exemplo, um condutor com idade inferior a 65 anos, a validade da habilitação dele tinha até 5 anos. A partir do momento que o condutor completou 65 anos, a validade dele passa a ser de até 3 anos. Então, essas duas situações. Como ficou agora na Resolução 849? Então, agora nós temos 3 situações. O condutor com idade inferior a 50, ele não completou 50 anos, agora a validade da CNH dele é de 10 anos. Então, na realidade, dobrou o prazo da validade da habilitação dele.
A segunda faixa são os condutores com idade igual a 50 e que não completaram ainda 70 anos. Ele tem lá 69 anos e 11 meses, ele entra nessa faixa. Eu entro nessa faixa, tá? E dos 50 aí, dos 50 até inferior a 70. A validade da habilitação é 5 anos. Para mim, por exemplo, não mudou nada. Já eram 5 anos. Agora, os condutores que completaram aí os 70 anos de idade, ou mais, né, no caso, a validade da habilitação deles passa a ser de até 3 anos. Mas, Silvia, você está falando de validade, você fala até. Por que eu falo até? Eu falo até, pessoal, porque mesmo aí na resolução 849, lá no artigo 4, parágrafo 2º, ele fala, né, um resumo, ó, em todas as idades, a validade da habilitação, né, do exame, pode ser reduzido a critério médico. Que exame? O exame de aptidão física e mental, porque isso é o que vence na habilitação. Como assim a critério médico ele pode ser reduzido? Vamos pegar lá uma pessoa que tenha lá seus 25 anos e sofreu um acidente, tem um problema na visão. E o médico, né, ele constata ali que ele tem um problema sério e ele não vai dar 10 anos de validade para aquela habilitação. Ele vai diminuir, porque pode ser que ele venha ter algum problema lá na frente e venha, o quê? Causar um perigo para o trânsito, não se tornando seguro, né? Então, por isso que a gente fala aí a critério médico, ok? Uma segunda situação. Então, a primeira é da validade da CNH. Uma segunda situação são os cursos especializados. São os cursos do condutor de transporte coletivo de passageiros, o curso do condutor de emergência, condutor de escolar, condutor de produtos perigosos, condutor de cargas indivisíveis, motofrete, mototáxi. Esses são cursos que já constavam lá na resolução 789, que são chamados os cursos especializados. Ah, ok. Então, um recado para você que está aí nos assistindo, você que é instrutor de trânsito. Ah, eu quero ser instrutor de curso especializado. Então, olha só, são várias exigências. Uma das é não ter sofrido penalidade de cassação da CNH e não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 12 meses. Ah, eu quero ser instrutor? Esteja atento a isso. Silvia, tá, o que mudou? Mudou, pessoal, a questão da certificação. Como assim certificação? Como era lá na 789? Então, tem lá um condutor que ele foi aprovado num curso de formação ou de atualização do curso especializado, né? Esses dados, né, eles têm que estar registrados lá no RENASH. E ele vinha também impresso na CNH, lá no campo, aqui, lá no campo, vem lá os cursos que a pessoa fez. Ah, ok, tô aqui, meu curso está aqui, tudo bem. Mas agora mudou. A resolução 849 estabelece que os condutores aprovados em cursos de especialização, de formação ou atualização, né, eles terão seus dados registrados lá no RENASH, mas não virão mais aqui no campo observações. Por que não virão mais aí? Aí a gente entra numa outra resolução. São várias, né, pessoal? A gente entra na resolução 850. Né? A resolução 850, ela fala que esse campo de observações da habilitação, ele vai ser extinto. Então, por isso que não vai constar mais lá.
Lembrando que... então essa informação vai ficar no RENASH. Muito bem. Lembrando que as informações que estão no RENASH, elas predominam sobre as informações que estão na habilitação. Ok. Então, sim. Acho que... Silvia, e tem só um detalhe, minutinho. ó, mantém a validade do independente da validade da habilitação. Tá? Então, é mais uma data. Alexandre, tá me ouvindo? A Silvia tá com problema de conexão. Acho que era legal ela restabelecer a conexão, porque senão vai ficar cortando, aí as pessoas não vão conseguir ouvi-la. Eu acho que, inclusive, ela caiu. Sim. Eu vou fazer o seguinte, a minha conexão, vocês estão me ouvindo bem? Pode dar continuidade, Lu, estou te ouvindo bem. Então, o que eu vou fazer? Vou dar uma recapitulada naquilo que foi cortado, tá bom? Sim. Então, vamos lá. Ótimo. Primeira coisa, muito importante, você, instrutor de trânsito, tá? Você precisa ficar atento e passar para os seus alunos duas informações importantes. A gente tem o vencimento da CNH, a gente tem o vencimento dos cursos especializados e a gente tem o vencimento das nossas capacitações e formações, tá? Então, o que acontece? A sua habilitação, ela tinha uma validade de 5 anos. O curso tinha validade MOP, coletiva, emergência, escolar, motofrete, mototáxi, carga indivisíveis. Eles tinham o vencimento de 5 anos também, ok? Até 65 anos. O que acontece agora? Qual é a situação proposta pela norma? A CNH, o período que ela vai ter de vencimento vai ser 10 anos. Porém, os cursos não vão acompanhar este vencimento da CNH. Os cursos especializados, você aí que de repente está assistindo, não é instrutor, é condutor, tá? Você tem lá o curso do MOP, do coletivo, no verso da tua CNH, ele vai ter validade de 5 anos, ok? Então, o que você precisa ficar atento é que você vai ter o vencimento da CNH, depois você vai ter o vencimento dos cursos, e os cursos não virão mais descritos na observação. Por quê? Porque eles vão estar conectados ao seu RENASH. Então, mas professora, peraí, como que eu vou comprovar esse curso? Como que eu vou provar que eu fiz esse curso? Simples, você vai ter que andar com o certificado. E aí, até, espera um pouquinho, não é para todo sempre, ad eterno, eu vou ter que andar com certificado. Tem gente que fala, vou pendurar no pescoço. Não faz isso. Não seja assim, vai com um amor no coração, você vai pegar esse certificado, você terminou o MOP, você vai pegar esse certificado, vai andar com ele lá dentro do seu caminhão, vai fazer o coletivo, para na hora apresentar para o agente que fizer a fiscalização. Quando o curso entra no RENASH, automaticamente você não precisa mais ficar com este certificado. Então, calma no seu coração. O que você tem que prestar atenção é o seguinte: a habilitação é um vencimento, igual a professora Silvia falou. Curso especializado, outro vencimento. Então, você tem que ficar atento, tá bom? Silvia, retornou, deu certo a conexão? Vamos ver. Ok. Beleza, continuando. Então vai lá. Muito bem completados, como sempre, como a professora Luciana. Tem mais uma data importante aí para o instrutor, no caso agora o instrutor, que são o quê? A validade dos cursos de formação. Tanto a validade do curso de formação de instrutor de trânsito, formação de diretor geral, formação de diretor de ensino, formação do examinador,
a capacitação dos instrutores especializados, que continuam 5 anos. Né? Só que a data deles também vai ser diferente das outras. Então, tem muitas datas aí para poder me atentar, para poder ter um controle e andar sempre ok. Silvia, acabou? Não, não acabou. Tem mais uma data. Mais uma data que vocês têm que ficar atentos, que é o quê? A data de vencimento agora do exame toxicológico. O exame toxicológico, pessoal, lá no artigo 148A do CTB, ele já falava lá no seu caput que os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e renovação da CNH, conforme lá a Lei 13.103 de 2015. Então, já faz tempo. E o parágrafo 2º, que fala dos condutores com habilitação válida por 5 anos, deverão fazer o exame no prazo de 2 anos e 6 meses. Agora, se a validade da habilitação for de 3 anos, a validade toxicológica vai ser de 1 ano e 6 meses. Era só isso que a gente tinha, tá? Agora, na Lei 14.071, o que acontece? Então, continua a obrigatoriedade, né? Continua a obrigatoriedade dos 2 anos e 6 meses para os condutores de categoria C, D e E com idade e a partir da obtenção ou renovação da CNH, independente, olha a palavrinha de novo, independente da validade dos demais exames. Quais demais exames? Aptidão física e mental, que é lá o psicotécnico. Bom, então seria como, igual na empresa que você tem um exame periódico, você vai ter um exame periódico. Imagina uma pessoa lá que a validade da habilitação dele são 10 anos, a cada 2 anos e meio, se ele for da categoria C, D e E, ele vai ter que renovar o exame toxicológico dele. Agora, a partir do momento que esse condutor completou lá 70 anos, ele não precisa mais renovar periodicamente. Ele só vai renovar quando? No vencimento da habilitação dele. Então, essa aí é a exceção. Silvia, como que eu vou me programar com tantos vencimentos? Né? O que nós temos agora? A CDT, que é Carteira Digital de Trânsito. Opa, o que consta na Carteira Digital de Trânsito? Pontuação, a validade da habilitação, validade do toxicológico. Só que lá constam os cursos especializados. Você, motorista do emergência, você, motorista do MOP, do escolar, cargas indivisíveis, tá lá no Renasce o seu curso, né? Tá lá na sua carteira digital, desculpa. Só que lá não tem a validade desse curso. Silvia, como que eu faço? Por isso que eu falo, quando eu vou ministrar aula, vai entregar o certificado, eu falo, assinem esse certificado, pessoal, guardem esse documento lá numa pastinha, tira o xerox reduzido, guarda ali na sua carteira. Silvia, e eu que sou instrutora, tenho vários cursos, como que eu faço? Eu, por exemplo, eu criei uma planilhinha no meu computador, onde eu tenho lá os meus cursos e as minhas validades, nesses cursos especializados. Agora, né, você que é instrutor de trânsito, nós temos também aí a nossa, credencial. Então, na nossa credencial, o que nós temos lá? Tem os cursos que nós temos e tem as validades. Então, tenho aqui o meu instrutor de trânsito, meu diretor. E aqui tem a validade do curso de instrutor especializado. Do coletivo, do condutor, ele não está aqui. Mas se eu tenho o da instrutor do coletivo, ele está aqui. E ele tem a validade dele. Então, para quem é instrutor, opa, deixa eu ver as minhas capacitações aqui de instrutor de especializado. Está aqui. Só que você tem que estar atento também ao seu curso de condutor. Então, você tem que arrumar uma maneira de se organizar. E a CDT, ela vai servir o quê? Como um lembrete. Né? Ela vai ser um lembrete que vai
te ajudar nesse sentido. Silvia, será que todos os alunos têm uma habilidade para baixar, mexer com CDT, mexer com essa parte aí? É simples, mas para quem não conhece, torna-se mais complicado. Ok, você que é condutor, que já baixou, já tem, né, a sua CDT, ajude os colegas. Você que é instrutor de trânsito, ajude seus alunos. Lembrando, pessoal, vamos manter essas datas em ordem. Você, condutor especializado, a sua habilitação depende, né? O seu trabalho depende da habilitação. Então, você tem que se organizar para deixar tudo isso em ordem. A Silvia está cortando, eu acho que eu acho que é melhor a gente recapitular aqui e dar sequência para entrar no toxicológico, pode ser? Sim, porque ela falou da questão dessa importância do coisa e aí acabou cortando. Sim, sim. Dar uma então, entender. Outra coisa importante que eu estou vendo nos comentários, pessoal, fique muito atento pelo seguinte, a gente vai começar a discorrer sobre o toxicológico agora, tá? A introdução da Silvia foi justamente trazer para vocês essa questão dos vários vencimentos que a CNH vai ter, né? Ou seja, o vencimento, desculpa, da CNH, dos cursos, do toxicológico, da CNH, então que você fique atento. Você que é instrutor, você vai ter que ter isso na ponta da língua para passar para os seus alunos em sala de aula, tudo bem? Então, é de suma importância, tá? Que você fique muito atento quando for passar essas informações de vencimento para os seus alunos e como deve ser feito. Agora, a gente vai ingressar no toxicológico, tá certo? Laércio, você quer começar? Antes de começar, pessoal, quem é instrutor de trânsito, ou mesmo você, calma, vocês vão mandando perguntas, talvez no decorrer da live a gente consiga, até porque nós trouxemos um resumo muito bem feito, num linguajar bem fácil para você entender, tá certo? Então, às vezes você está digitando pergunta e você não está prestando atenção no que a gente está falando, né? Então, fique atento aí ao que a gente vai expor agora, porque o toxicológico, ele é muito importante para as categorias C, D e E, tá certo? Então, fique atento, acompanhe, se puder pegar um papel aí, anotar o que tiver que anotar, tá bom? Ale, você tem alguma coisa aí para colocar? Principalmente Lu, professor Laércio, Silvia, Ruiz, né? É importante que o próprio instrutor anote essas informações. Ele tem que fazer uma anotação dessas informações para que ele possa passar corretamente para os seus alunos, porque muitas vezes ocorre, vocês que estão em sala de aula, eu não sabia que o meu curso ia vencer. É sempre aquela história, né? Eu sempre arrumo culpado, mas eu nunca vou me preocupar em, de repente. Agora, a partir do momento que eu anoto, que eu tenho as anotações da questão das mudanças, fica muito mais fácil quando alguém pergunta. Eu sempre falo que quando você conhece, para você responder é muito melhor, né? Mas essa questão que você falou aí é extremamente importante, principalmente instrutores, não somente instrutores, mas também até motorista que está nos assistindo, pessoas que estão nos assistindo, porque esse assunto é o assunto mais comentado no momento. As pessoas estão com muita dúvida no toxicológico. Pode falar, professora. Outra coisa importante, eu vi um comentário, pelo amor de Deus, senhores, faz muito tempo que o Detran não emite nossa credencial. A credencial nossa é emitida no site do Detran, emita a sua credencial. Então, por favor, a credencial faz muitos anos que não é emitida, tá? Você vai emitir lá e lá no site do Detran, você emite sua credencial e tem os seus cursos lá de formação e os de especialização, capacitação, beleza? O que tem na CNH são seus cursos especializados. E aí, enquanto condutor, tá certo? Então, você tem, lá, o Lars está mostrando, você tem uma credencial, a Silvia mostrou a credencial emitida, tá? Então, por favor, anote a partir de agora, 3, 2, 1...
toxicológico a partir de agora, beleza? Anota aí, povo, que o negócio não é brinquedo. Nós passamos 3 dias estudando igual louco, por quê? Todas as lives que a gente viu, todos de especialistas, pessoas, eu acho, assim, fantástico a quantidade de lives que a gente assistiu e viu, né? Mas nós preparamos algo mais voltado para aquela pessoa que está com dificuldade de entender. Nós vamos tentar trazer de uma forma pergunta-resposta, pergunta-resposta. Então, abre seus ouvidos, e quem já assistiu minha aula vai lembrar, escuta o que essa louca está falando, porque eu estou falando a verdade a partir de agora. Beleza? Lécio, manda aí que é com você. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Olha, nós vamos falar aí do exame toxicológico, da Lei 14.071 também. Agora, me fala uma coisa. Você que é instrutor de trânsito, veio para a nossa live, não tem uma canetinha e um papelzinho? Me ajuda aí, pô. Pô, me ajuda. Vamos anotar aí, gente. Me ajuda aí. Olha, a professora Silvia falou, olha a quantidade de anotações que nós tivemos esta semana. Olha, tudo isso aqui são resumos, isso aqui são perguntas, e você vai ter tudo mastigado. Olha quem tem papel aí para mostrar, tem código de trânsito novo aqui, tem o velho, a garrafa cai, tem o velho, tem tudo aqui. Agora, gente... não é difícil entender o toxicológico. Não é difícil entender o toxicológico. Boa noite a todo mundo que está aí no chat, como diz a professora Luciana, porque se fosse lá no Ceará, seria lá no charque, né? Na carne de charque. Muito bem. Anota aí, eu estou falando um pouquinho assim, para dar tempo você pegar um papelzinho aí para anotar. Primeira coisa, exame toxicológico. Nós vamos falar o seguinte, pergunta que eu tenho para você. Quem deve fazer o exame toxicológico? O instrutor de trânsito? Ei, profissional, olha lá, pergunta. Quem deve fazer o exame toxicológico? Anota aí, anota aí, é aula, é uma live, mas se você quiser anotar, ou se quiser depois assistir novamente, anota aí. Quem deve fazer o exame toxicológico? É obrigatório fazer? Quem? Quem deve fazer esse exame toxicológico? Esta é a pergunta-chave. Primeira coisa para você identificar quem é que deve fazer o exame toxicológico. Ou seja, a lei diz lá, é obrigatório fazer o exame toxicológico para quem? Para a categoria C, D ou E. Este é o público específico obrigatório para fazer o exame toxicológico periódico. Detalhe, hein? Anota aí, ó. Anotou? Quem deve fazer o exame toxicológico? O público-alvo, quem é? Os motoristas das categorias, os condutores na categoria C, D ou E. Por que eu estou repetindo? Aqui você grave aí, ó. Me ajuda aí. Detalhe, independente se exerce ou não a atividade remunerada. Ah, mas eu não anotei isso aí, eu não sei aonde está escrito isso aí. Professora Lu, me ajuda aí naquele artigo lá. Alguém pode ler, como nós falamos em sala de aula? Ei, anota o artigo aí, o 148, vai estar escrito quem deve fazer o exame toxicológico, para que você possa fixar e responder a pergunta do seu cliente. Aquela pergunta que você fez para mim a semana inteira, professor, se minha mãe fosse uma, eu teria 2 pais, professor. Aí está. Quem deve fazer o exame toxicológico? Previsão legal. Aonde está previsto? Artigo 148A, vocês me ouvem aí? Não estou vendo ninguém, agora voltou. Agora sim. Professora Lu, aonde está escrito aí quem deve fazer o exame toxicológico? Me ajuda aí. Artigo 148A, ele traz o quê? Os condutores das categorias C, D ou E deverão, olha a palavra, deverão, significa que é obrigação, não é opção, é obrigação. Deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção. Então, eu estou mudando minha categoria, estou obtendo uma nova categoria, eu entro aqui.
obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Então, é para você que muda a categoria, adiciona, né, uma categoria, ou renova a habilitação. Como disse o Laércio, categoria C, D, E, que exerça ou não atividade remunerada. Aí você se enquadra no 148A. Muito bem. Como a professora falou, eu vou repetir a pergunta novamente. Quem deve fazer o exame toxicológico pela lei? Você acabou de ler aí. Anotou o artigo 148A? Muito bem. Agora, nós temos a seguinte situação. Bom, eu já sei, ei, instrutor de trânsito, ó, você já sabe quem é obrigatório a fazer o exame toxicológico. Ou seja, todos os condutores na categoria C, D ou E, independentemente se tem ou não a atividade remunerada lá na sua CNH. Agora, outra pergunta que você vai receber muito lá na sua empresa, no seu CFC, no dia a dia, porque o pessoal fala assim, ei, você é instrutor de trânsito, me ajuda aí, estou com uma dúvida aí. Um detalhe, quando é que eu devo fazer o exame toxicológico? Como já foi lido aqui pela professora Silvia, quando que eu devo fazer? Eu sou seu aluno, eu sou seu colega de trabalho, quando que eu devo fazer o exame toxicológico? Olha aí, professora Lu, ei, me ajuda aí, você aí, anota aí, quando que eu devo fazer e aonde está escrito, por quê? O profissional na área de trânsito, ele tem a responsabilidade de tudo que ele falar, tudo que ele disser para o seu cliente ou aluno, a previsão legal. Aonde está escrito? Aonde está escrito? Então, nós já sabemos quem deve fazer, e agora, bom, eu sei quem vai fazer, C, D ou E, mas quando que eu devo fazer? Qual é a data? Lu, me ajuda aí. Gente, isso é uma linguagem bem pedagógica, como pediu o professor Alexandre, sem muito, porque ele está aqui, peraí, está aqui. Ele é o nosso coordenador pedagógico, e ele, ó, o chicote estrala. Então ele falou, tem que ser uma linguagem bem pedagógica. É aula assim, me ajuda aí. Então, a professora Lu vai dizer agora quando fazer o exame toxicológico. Eu preciso saber essa data. Me ajuda aí, Lu. Quando você faz o processo de habilitação, eu tenho categoria B de bola e eu quero ir para a categoria C, tá? Então, de B para C, ou seja, eu estou me habilitando na categoria C, eu vou fazer o toxicológico. Entretanto, existe, como foi dito no caput do 148A, a renovação. A renovação, ela deve ser feita não de acordo com o vencimento da CNH. Por isso que a palavra da Silvia foi muito importante, por quê? Porque os vencimentos, eles serão todos diferentes. Então, o que acontece? O toxicológico, com a nova redação dada, lá no parágrafo 2º, anota aí, artigo 148A, parágrafo 2º. Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Então, veja, eu me habilitei na categoria C, ou D, ou E. Pelo amor de Deus, instrutor, não me fala que não existe a categoria C, que eu tenho um surto psicótico aqui. A categoria C é para todo e qualquer caminhão menos articulado. Pelo amor de Deus, categoria C existe, ela não morreu, não houve enterro dela, tudo bem? Então, categoria C, D ou E. Então, esse condutor que se habilitou na categoria C, daqui 2 anos e 6 meses ele vai renovar. Venceu, daqui 2 anos e 6 meses ele vai renovar. Até ele completar 70 anos. Após 70 anos, vai acompanhar o vencimento da CNH. Só que o vencimento da CNH a partir de 70 anos é de quanto em quanto tempo? 3 anos. Então, a partir de 70 anos,
A tua renovação vai ser do quê? De 3 em 3 anos para o toxicológico. Então, respondendo a pergunta do Laércio, quando? De 2 em 2 anos e 6 meses, 2 anos e 6 meses, 2 anos e 6 meses, até 70 anos, tudo bem? Eu não disse em nenhum momento se tem ou não tem EAR. Nós não entramos nesse mérito ainda, tudo bem? Por quê? Porque o caput diz o quê? Categoria CDUE. Ele não quer saber se você tem EAR ou não tem. Você é CDUE, vai ter que fazer toxicológico. Ponto. Pôs na sua cabeça isso? Então, vai com calma. Tem que fazer. Quando, professora? Renova-se de 2 anos e 6 meses até 70 anos. Guardou isso na cabeça? Manda ver, Laércio, agora é com você. E Corta pro Laércio. E para falar em cabeça, é o seguinte, professor, eu não quero fazer, não vou fazer esse exame e quero saber se tem alguma penalidade para mim. Não vou fazer, não quero fazer, não estou afim de fazer, não estou nem aí. Eu não quero fazer. Por quê? Eu não quero, simplesmente não quero. Tem alguma penalidade, alguma multa, alguma infração? É isso que eu quero saber. Tem alguma penalidade? Por quê? Quem deve fazer, nós já sabemos. Quando se deve fazer, nós já sabemos. E tem penalidade aí? Me diga aí, Lu, me ajuda aí. Ei, anota aí, só um minuto. Pô, você aí não está anotando. Me ajuda aí. Ah, não, você falou que ia assistir a nossa live, não pegou um papelzinho? Anota aí, pô. Amanhã você vai assistir de novo, vai anotar com calma, mas acompanha. Eu estou vendo aqui no chat todo mundo aí falando. Anota aí. Qual é a penalidade, Lu? Me ajuda aí. Bora lá. Você tem 2 situações, tá? Presta bem atenção nas 2 situações. Eu não quero fazer o toxicológico, eu não estou usando a categoria C, D e E, não faço nada com ela, eu não estou usando, ok? Cuidado, você pode rebaixar a sua categoria, nada impede que você faça isso. Você vai solicitar o rebaixamento da sua categoria, tudo bem? Lembrando que você, para voltar à sua habilitação, você abriu mão de um direito que você tinha. Se você quiser retomar, você vai fazer o processo de novo. Quando eu abro mão de alguma coisa, significa que eu perdi o direito, tá certo? Então, se você rebaixar a sua categoria, lembre-se, eu não sei meu dia de amanhã. Eu vou precisar da categoria daqui 2, 3 anos, vai fazer o processo de novo, tudo bem? Então, um ponto, tem muita gente falando, rebaixa a categoria. Opa, peraí, existem consequências para o rebaixamento da categoria. Perfeito? Muito bem, não vou rebaixar, eu quero continuar. Você tem, vou dar um exemplo, eu, Luciana, ok? Luciana tem categoria D de dado. Eu sou delta, ok? Eu tenho a categoria D na minha habilitação, e eu exerço atividade remunerada. Então, tá lá no verso da minha CNH, tem o EAR, e eu tenho a categoria D de dado. Existe uma penalidade? Ou se existe? Aonde está prevista isso? Como o Laércio me pediu, artigo 165B de bola. Ele foi inserido agora pela Lei 14.071. Então, presta atenção, não havia penalidade prevista, agora há. Então, veja, eu, Luciana Morelli, eu não dirijo a categoria, eu não uso ônibus, eu não dirijo ônibus, ok? Mas eu tenho a categoria D. Mas, nesse final de semana, uns amigos me convidaram para que a gente fosse... Esquece a pandemia, faz de conta que, louvado a Deus, vai passar. Eu fui convidada para levar um pessoal para fazer uma oração. Eu fui na igreja, tudo bem? Eu tenho categoria D, eu tenho o curso de transporte coletivo de passageiros, que é verdade, eu sou professora disso, né? Eu saio com o meu veículo, dirigindo o meu veículo, não, saio com o ônibus, levando minha galerinha, ok? O meu exame, se tiver vencido, galera, eu vou tomar o caput do 65B.
vai ser punido. Esquece que não vai ter alternativa, tudo bem? Por quê? Vou ler o artigo. Conduzir veículo, ó o verbo, conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou tomar uma infração gravíssima. E a minha penalidade vai ser uma multa multiplicada por 5, que vai me somar aí mais de R$ 1.400, tá certo? E o problema qual é? Eu ainda vou ter uma suspensão de 3 meses. Se você é instrutor de trânsito, você vai estar lascado. Se você é motorista, você vai estar lascado, porque ninguém quer você encostadinho lá. E R$ 1.400 hoje, época de pandemia, eu diria que você está com dinheirinho sobrando, eu imagino. Penso eu, não sei, né? Então, a penalidade para conduzir está no 65B. Você não pode ser flagrado conduzindo. Ah, mas eu vou jogar com a sorte, professora, vai que eles não me pegam. Oh, chega de ser assim, né? Passou do tempo da gente começar a andar direito. Então, conduzir é infração de trânsito. Se você não quer que eu beba água lá na garrafinha da sua geladeira, porque é errado, obedece a regra, vale a pena. Manda aí, Laércio. Professora, me diga uma coisa, eu sou instrutor de trânsito, aquela pergunta que todo mundo fez essa semana, professor Laércio, professora Luciana, eu sou instrutor de trânsito, você falou em conduzir. A minha categoria é D de Delta, mas lá no meu CFC não tem ônibus. Eu ministro aula de carro, automóvel e motocicleta. O meu exame toxicológico venceu, sabe quando? Agora em janeiro. Você falou da penalidade. E agora, quando que eu devo renovar? Eu sou obrigado a entrar nessa pandemia desses 30 dias? Veja bem, a minha categoria lá no CFC, eu trabalho no CFC, minha categoria é E, AE, AD, porém lá não tem ônibus nem carreta, só que o meu exame toxicológico está vencido. Eu posso continuar trabalhando? E até quando eu tenho que renovar? Sou obrigado a entrar nessa pandemia louca desses 30 dias? Eu não trabalho, não exerço essa profissão, só tenho porque quando a lei é 12.000, a lei 12.302 do instrutor, obrigava eu ter a categoria D de Delta. Agora, eu gostaria de saber da senhora essa pergunta aí que está todo mundo querendo saber. CFC... tenho categoria AE, porém não tem carreta e não tem ônibus. Meu exame toxicológico venceu agora em janeiro. Sou obrigado a entrar nesses 30 dias aí? Eu não conduzo nessa categoria. Me ajuda aí? Uma coisa que é importante, antes da gente entrar nos 30 dias, é o seguinte: instrutor, você tem categoria D de Delta, tá? Está lá no CFC. Você não dirige o veículo, você não vai ser penalizado pelo caput, porque você não está conduzindo um veículo da categoria D. A tua habilitação é D, mas você não está conduzindo um veículo da categoria D. Está conduzindo o veículo normal, categoria B. Você está dando aula num Onix, num Celta, num Mob, sei lá, qualquer carro, categoria B de bola, ok? Mas, presta atenção no que eu vou falar. Se você está dando aula no micro-ônibus ou na carreta e for flagrado dirigindo, você incorrerá no artigo 165B caput. Você, instrutor de trânsito que tem a categoria D, está dando aula com o ônibus, você está conduzindo, tudo bem? Então, cuidado, porque existe essa possibilidade de você ser autuado. Conduzir, lembra? Ó o verbo, conduzir. Então, se você for flagrado conduzindo. Essa pergunta que o Laércio fez, agora, mais do que importante,
abra seus ouvidos e preste bem atenção, porque nós vamos começar a diferenciar. Conduz, não conduz. Tem EAR, não tem EAR. Por quê? Porque a problemática toda está em cima disso. Professora, eu tenho EAR, mas eu não tenho. O meu exame toxicológico venceu, meu exame vai vencer. Então, vamos por partes. Jack Stripador, vamos começar da perninha que dói menos. Vamos cortando por partes. Bora lá. Existe penalidade? Existe. Então, separamos a penalidade. Caput. O caput diz o quê? Conduzir. Entretanto, senhores, existe uma questão muito importante. O parágrafo único do artigo 165B. O que ele traz? Dá uma lida aí pra gente, Laércio, o que diz o parágrafo único do 165B, por favor. O 65B, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que tá aqui, ó. Parágrafo único. Eu juro que tá. Tá aqui. Parágrafo único. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada e não comprova a realização de exame toxicológico. Não comprova a realização de exame toxicológico exigido pelo parágrafo 2º do artigo 148A deste Código por ocasião da renovação do documento de habilitação, tá? Esse aí é o parágrafo único que nós acabamos de ler aí do artigo 165B, que no seu caput diz lá, conduzir veículo para a qual seja exigida as categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148A deste Código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Aí nós vimos lá a infração que a colega falou aí, tá? Muito bem. Então, veja, eu tenho duas situações. Caput, conduzir, ok? Independentemente se eu sou EAR ou não, estou conduzindo. Agora, o parágrafo único, ele é para você, específico EAR. Você, específico EAR, exerce atividade remunerada. Parágrafo único. Então, vamos começar a diferenciar quem é quem? Anota aí. Vamos lá. Você não dirige. Não dirige, você tem a categoria C, D ou E e não dirige. Como eu, Luciana, eu tenho a D, mas eu não uso. Eu uso meu veículo, tá? Categoria B de bola, dirijo ele, mas sou categoria D, ok? Eu não dirijo. E eu não tenho EAR no verso da minha CNH. Eu não tenho EAR. Então, veja, eu sou categoria D de dado, não dirijo e não tenho EAR. Automaticamente, eu não posso ser punido nem pelo caput, tá? Porque eu não dirijo. Eu não uso esse veículo. Então, não posso ser autuado. Eu não posso ser autuada pelo parágrafo único, por quê? Porque a Luciana, quando ela fez o exame toxicológico dela, o vencimento do meu toxicológico, ele aconteceu antes da vigência da lei, tá? O meu toxicológico, ele tá vencido, mas ele venceu antes da entrada em vigor da lei, tá? Então, para que vocês entendam uma coisa importante, você não dirige, não tem o EAR, você não pode ser punido pelo caput e nem vai ser punido quando você for renovar, que a gente chama, num linguajar assim, de infração de balcão, quando você é autuado no balcão. Por quê? O que acontece? A lei, a gente diz assim, o princípio da legalidade. Travou? Tá travado ou vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Lu. Ah, beleza, acho que foi o Laércio, então, que travou. Então, o que acontece? Existe o princípio da legalidade. Ninguém poderá ser punido, senão em virtude de lei. Este
artigo foi inserido agora com a Lei 14.071. Então, o que acontece? Eu só posso punir alguém após a vigência da lei. A lei, ela determina o momento em que eu posso começar a punir, tá certo? A lei só pode retroagir se for para beneficiar, para malefício, nunca, jamais. Então, guarda aí. Você não usa a categoria, você não tem o EAR, tá? Você não precisa sair correndo que nem um louco, porque você não será autuado. Agora, se você for pego dirigindo, meu amigo, não vai falar que eu não avisei. Você não pode dirigir, você não tem o EAR. Não tem o EAR, não dirige, mas tem a categoria, não será punido pelo caput porque não está dirigindo, é óbvio. E não será punido pela multa de balcão porque o teu exame venceu antes da vigência da lei. Quando foi a vigência da lei, senhores? 12/4/2021. Se o seu exame venceu antes de 12/4/2021, não exerce atividade remunerada e não dirige, calma, não se estresse, não entre em desespero. Quando você for renovar a sua CNH, você vai lá e faz o seu examezinho com amor, carinho e dedicação, tá certo? Então, ponto. Não dirige, não tem o EAR. Calma, vai fazer na data da renovação do seu da sua CNH. Presta atenção que eu vou te falar. Eu posso Você pode, claro. Então, eu, Severino, lá da sala de aula que me conhece, deixa eu ver se eu entendi bem, professora. Eu sou instrutor lá no CFC Jangada. Muito bem. O meu exame toxicológico venceu em janeiro. Isso que eu entendi, eu não preciso fazer esse exame na correria, porque a minha habilitação vai vencer em novembro. Como eu não estou conduzindo o veículo na categoria C, D ou E, eu não tenho que me preocupar, porque a lei retroagiu para beneficiar eu. Então, eu, instrutor, estou de boa, não preciso sair correndo. A minha habilitação vai vencer lá em dezembro. Mas cuidado, Severino, com a questão do EAR. Você não pode ter o EAR, tá? Eu não tenho EAR, então o que acontece? Eu vou esperar para renovar a minha habilitação, vou lá e vou fazer o meu exame toxicológico, porque aí eu aguardo uns 3 meses para o cabelo crescer, para dar tempo de cortar lá. Aí eu já entendi. Então, se o meu aluno, se o meu cliente chegar na porta do CFC e perguntar, olha, eu não dirijo, eu só tenho a categoria E, mas eu não dirijo carreta nem ônibus. Meu exame venceu em janeiro. Eu tenho que fazer essa correria agora? Aí você vai me perguntar, Severino, você dirige? Não dirijo. Então relaxa, calma. Quando chegar lá o vencimento da sua habilitação, você faz lá a sua renovação. Agora, eu acho que eu entendi. Ficou mais fácil. Agora, professor... Tem uma questão, por exemplo... Vamos imaginar que você fique meio receoso. Ai, será que essa professora falou a verdade? Ela falou que ela era meio louca, escuta o que essa louca tá falando, né? Então, tipo assim, você tá na dúvida? Não confiou muito no que eu falei? Vamos imaginar que a tua habilitação vence dia 14 de fevereiro de 22, tudo bem? Você pode fazer o exame toxicológico até 90 dias antes, tá certo? Ele tem um período de validade, é óbvio que você não vai fazer aos 48 do segundo tempo, tipo assim, 90 dias perfeitos, entendeu? Eu oriento o seguinte, vai vencer em fevereiro, faz o toxicológico em dezembro ou janeiro, que se porventura o sistema for buscar, você tem o toxicológico lá. Você não precisa gastar agora, se você não dirige, não tem o EAR. Não é para você essa sangria desatada. Calma. Não tem EAR, não dirige, vai fazer pertinho lá da sua renovação da habilitação que vai dar tudo certo. Tudo bem? Maravilha. Agora, Alexandre vai falar? Eu falei, vai falar. Professores, e eu de ouvir
Chegou uma pergunta falando se o SUS vai fazer esse exame. Isso daí é fake news, não é? Não tem nada que fala que o SUS vai fazer esse exame. Somente credenciados pelo Detran. Ah, importante saber disso. Não, concorda, Lu? Não tem nada, nenhuma resolução que dá. A Luciana travou. Nem tem nenhuma resolução que dá aí ao SUS fazer esse jeito. Somente clínicas credenciadas pelo Detran que são fiscalizadas por ele. Não é isso, Lu? Sim. Alô, Houston? Marte, chamando Houston. Sim, estou ouvindo. Não, é porque vocês sumiram todos. Eu fiquei sozinha aqui, agora eu voltei. Agora tem uma luz no final do túnel, no meio daquela escuridão. Né? Uma outra questão também, que também já foi levantada, que isso daí, quando a Luciana falou, o instrutor que dá aula teórica, o aluno vira, por exemplo, para ele, e a Luciana levantou bem, tem muito instrutor que fala que a categoria C não existe mais. Pelo amor que o aluno de Deus. É melhor ele se habilitar já na categoria D, esperar os 2 anos e se habilitar na categoria D. E não, ele pode se habilitar na categoria C, mas tem que alertá-lo também sobre essa questão de fazer a habilitação para C, ele também tem que fazer o exame toxicológico. Não é isso? O aluno da primeira habilitação, que ele mudar de categoria, querer sair da B para a letra C, ele pode, mas ele vai ter que fazer o exame toxicológico também. Sim. Isso entra para ele. E renovar de 2 anos e 6 meses. Sim, para a categoria C, D e E. Ele vai renovar de 2 anos e 6 meses até ele completar 70 aninhos. Dá licença, professora Lu. Peraí, deixa eu só... Peraí, só um minutinho. Rodrigo Brito, a sua resposta virá já. Eu vi você comentando aí. Calma, Rodrigo. Calma, Rodrigo. Estamos chegando no seu ponto. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu não tenho, mas eu, Severino, tenho EAR na minha habilitação. E agora? Como é que eu sou instrutor de trânsito? O meu chefe lá falou: olha, você tem que ter o EAR na habilitação, professora. E agora, como é que eu faço? Eu tenho direito a esse benefício de fazer somente quando renovar a minha habilitação, que já venceu lá em janeiro. Agora, eu vou fazer esta renovação lá em dezembro. Eu também não dirijo, só tenho lá na minha CNH, mas eu não dirijo ônibus nem dirijo carreta. Como é que fica para eu que tenho o EAR na minha habilitação? Responde aí, me ajuda aí. Você que está anotando aí, ó, o cidadão falou aqui, mandou um WhatsApp para mim e falou: professor, o senhor está falando muito rápido, eu não estou conseguindo anotar. Está muito longe, não estou conseguindo anotar. Teve um que perguntou aqui: hora que é o intervalo? Tem merenda? Tem tapioca? Gente, é uma live, relaxa, calma. Me ajuda aí, professora. Vamos lá. Ô, Nino, não é bem assim não, Nino, calma, amor no coração, Nino, não tem que correr não, calma lá, o Nino tá estressado ali. Seguinte, ó, a pessoa dirige, então vamos por partes. Ela dirige, independentemente dela ter ou ela não ter o EAR, ela dirige aquela, porque eu posso ser categoria C, D e E e não exercer atividade remunerada, tá certo? Então, eu dirijo, independentemente se eu tenho EAR na minha CNH ou não, tá? O meu vencimento do toxicológico aconteceu antes de 12/4, tá? Ele aconteceu antes de 12/4. Se esse vencimento aconteceu antes de 12/4, tá? Eu não vou incorrer no parágrafo único. Lembra do princípio da legalidade? Como que eu vou punir uma pessoa se não havia uma previsão legal para isso? O parágrafo único foi colocado, me fugiu o nome agora, Jesus Maria, foi previsto a partir de quando? 12 de abril de 2021. Então, veja, cuidado. Dirige, independentemente se tem o EAR ou não, tá? Dirige, independentemente de ter o EAR, você tem que renovar em 30 dias.
tá? Se ele está vencido, você dirige, não me interessa se você tem o EAR. Venceu antes da vigência da lei, ou seja, ele está vencido, a lei te deu 30 dias para se organizar e renovar, tá? Então, dirige, não quero saber se você tem EAR ou não, mas você dirige, não é qualquer carro, hein? Pelo amor de Cristo, categoria C, D ou E. Se você dirige uma dessas categorias, independentemente se você tem ou não EAR, você tem 30 dias para renová-lo. O que não vai acontecer? Ah, Luciana, eu quero jogar com a sorte, eu gosto de beber na adrenalina, eu quero ver se a fiscalização me pega. Bem feito, vai tomar lá quando for renovar. Por quê, meu querido? Porque você vai ter um problema muito sério quando você for renovar. Tá certo? Tome muito cuidado, porque quando for renovar, não, falei bobagem. Se você for pego dirigindo, você vai ter um problema sério. É uma infração gravíssima, 7 pontos. E não se esqueça de uma coisa: uma suspensão de 3 meses hoje, encostando você no canto da empresa, provavelmente uma fila enorme lá fora esperando para pegar o seu lugar. Então, não brinque com a sorte, tá? Então, guarda aí. Dirige. Não quero saber se você tem a EAR ou não. Tanto faz, tá? Você dirige, você pode incorrer, sim, no caput do artigo. Conduzir veículo. Perfeito? Mas você não poderá ser punido lá pela infração do parágrafo único. Por quê? Porque o seu curso venceu antes da vigência da lei. Tá certo? Tá? Você não pode ser punido lá na renovação, mas se você quiser andar em ordem, você quer estar dentro da regra, você é um condutor consciente do seu papel na sociedade e no trânsito, a lei te deu 30 dias para se organizar, tá bom? Então, dirige, independentemente de ter o EAR ou não, está vencido, vai lá e renova, você tem 30 dias. O que significa isso? Que você tem até o dia 12 de maio de 2021 para renovar. Isso é para quem dirige, tudo bem? Maravilha. Luciana, e agora? Eu dirijo e eu tenho o EAR, tá? O que eu faço? É a mesma coisa. Preste atenção. Se você dirige, agora é o item 2. Você dirige. Não me interessa se você tem o EAR ou não. Interessa que você dirige. E o teu exame venceu vai vencer pós a vigência da lei, ou seja, pós 12/4/21. Você é azarado, cara. Teu exame venceu dia 13 de abril, a lei entrou em vigência dia 12. Teu exame venceu dia 13. Se você não renová-lo, você será punido pelo parágrafo único do artigo 165B. E o pior, se você for flagrado dirigindo, você terá a punição do caput. E olha que terrível, né? Você pode ser punido conduzindo. Por quê? Porque você não tem o exame válido. Tudo bem? Então, eu dei 3 situações para você. Recapitula aí comigo. Não dirige, não tem o EAR. Maravilha. Não vai ser autuado nem pelo caput e nem pelo parágrafo único, porque você não dirige e não tem o EAR. Agora, bora lá. Eu dirijo. Não quero saber se você tem o EAR ou não. Tanto faz. Tudo bem? Porém, você tem o teu exame vencido antes de 12 de abril de 21. Se você for flagrado dirigindo, vai levar uma multa prevista no 65B, tá certo? Porém, não vai levar a multa, qual multa? Aquela lá do balcão, que você deveria ter renovado e não o fez.
Por quê? Aqui, veja bem. Luciana, mas você falou independentemente do EAR. A grande maioria, eu não posso falar todo mundo porque eu não gosto dessa palavra, né? Eu gosto de dizer a grande maioria. A grande maioria dos condutores C, D e E exerce atividade remunerada, tá? Se você exerce atividade remunerada, você vai responder pelo parágrafo único do artigo 65B, se você tiver o seu toxicológico vencido após 12/4. Então, bora lá. Conduzir o veículo. Independe se você tem o EAR, não me interessa, tudo bem? Entretanto, se você tem o teu exame toxicológico vencido antes da vigência de 12/4, antes da vigência, você não pode ser punido pelo parágrafo único do artigo 65B. Porém, entretanto, contudo, todavia, se você for flagrado dirigindo, você tem infração. Outra situação. Lu, eu tenho EAR. Eu tenho EAR. Não, claro que não, Alessandra. A empresa não se responsabiliza. Lembre-se de duas coisas importantes. Ponto número 1. A empresa, quando que ela é responsabilizada? Só no transporte, lá na questão do MOP, onde eu tenho previsão de infração para transporte, infração para trânsito. Tudo aquilo que o condutor estiver fazendo é problema dele. Ele tem uma ferramenta de trabalho que chama Carteira Nacional de Habilitação. Então, automaticamente, eu, empresa, não tenho responsabilidade nenhuma sobre esse condutor. Se ele, inclusive, andar com isso vencido, e se ele esconder isso da empresa, ele corre um sério risco de entrar no 482, a linha M da CLT, que não é agora momento da gente falar, que é demissão por justa causa, porque houve dolo dele a respeito disso. Ele sabia e se escondeu. Vou dar, né? Eu dou esses exemplos em sala de aula. Então, recapitulando aqui, a pessoa dirige, tá? Independe se ela tem o EAR ou não, mas o toxicológico dela venceu antes de 12/4. Se ela está dirigindo, está vencido. Vai tomar o artigo 65B, ponto. Agora, ele não pode ser punido quando ele for lá, se ele não quer renovar, etc e tal, quando ele for lá renovar, ele não pode ser punido, porque a lei entrou em vigor após o vencimento, tá certo? Agora, eu dirijo, eu tenho EAR. Eu sou uma pessoa que dirige e tenho EAR. O meu curso, o meu toxicológico venceu azaradamente um dia depois da vigência da lei. Se eu for flagrado dirigindo, eu vou tomar. E qual é o problema? Você vai tomar a suspensão. Se você não for flagrado, você é sortudo, você anda contra a regra, etc e tal, muito bem. Lá, quando você for fazer a renovação, tem a multinha de balcão te esperando. Ah, você chegou? Então é comigo que você vai se acertar, tá certo? Uma outra coisa importante, existem pessoas orientando você a tirar o EAR do verso da sua CNH. Eu acho isso complicado, tá? Por quê? O EAR, ele é uma prerrogativa para uma outra coisa. Laércio, conta para eles, se tirar o EAR do verso da CNH, o que vai acontecer? Só recapitulando, então, eu tenho o meu exame toxicológico, sou motorista de ônibus na minha empresa, que nem eu recebi aqui uma informação. Ô, professor, lá na minha empresa tem um monte de motorista com o EAR, o exame toxicológico vencido, e eles têm que rodar amanhã cedo, têm que trabalhar. Se o exame dele, como a professora falou, está vencido antes do dia 12 agora,
e ele conduz o veículo, sai para levar a frota, sair para levar o pessoal, ele tem que renovar com 30 dias. Ô instrutor, presta atenção aqui, ó. O ponto-chave de tudo isso que a Luciana falou é você estar dirigindo ou não. É você conduzir ou não, pô. E se você estiver conduzindo, você foi autuado, está com o exame vencido, você vai ser canetado, velho. Não tem choro. Não tem como chorar. Agora, se você tem e não está conduzindo, eu estou conduzindo lá o meu Fiat 147, eu posso ter a categoria F de, como eu falo em sala de aula, ter a categoria E, tá? E não estou dirigindo o veículo nessa categoria. Então, não vai haver problema. O fator principal aqui é você conduzir o veículo para determinada categoria C, D ou E e você está com seu exame vencido. Pronto, você vai ser autuado. E se está vencido, você tem 30 dias para fazer isso aí, no resumão geral. Agora, se você tem o EAR e vai tirar o EAR, o que acontece? Você vai, independente da sua categoria de habilitação, se você tem o EAR, você perde o direito daquela reciclagem preventiva que começa a partir dos 30 pontos até 39. Até 39, desde que você não tenha nenhuma infração de natureza gravíssima, já com a penalidade suspensiva automática. Ou seja, tirei o EAR, eu só vou ter benefício até os 30 pontos só. Até os 30 pontos, né? Agora, se eu tenho o EAR, eu vou ter o benefício dos 30 pontos até 39, independente da minha categoria. Tirei o EAR, só vou ficar lá na categoria C, D ou E. Então, fica a critério de cada um. Se você quiser tirar o EAR, por conta e risco seu, você só vai chegar até os 30 pontos aí, independente da categoria C, D ou E, você vai ter que ter esse benefício. Agora, se você tem o EAR e tem a categoria A e B, você tem o benefício dos 30 pontos até 39 pontos aí para você fazer. E só retificando uma informação, eu acho que foi um lapso temporal, se você rebaixar a sua categoria, ei, presta atenção aqui, pô, olha aqui para mim, isso, o aluno ali do lado. Se você rebaixar a sua categoria, você vai retornar para ela, como disse o diretor do Detran hoje, Lu, só basta você fazer os exames que assim exige a lei, você não vai precisar fazer o processo, aula prática, e fazer aquela baliza primeira e segunda e aquela baliza mal feita lá, porque é isso aí, então você faz somente os exames médicos e faz o toxicológico e você retorna para a sua categoria C, D ou E, porque eu resolvi baixar a minha categoria, porque eu não quero fazer esse exame toxicológico. Por quê? Se você tem o benefício dos 10 anos na CNH, você terá que fazer 3 exames toxicológicos intermediários aí, porque no último vai ser quando você completar os 10 anos. Então, só voltando, retornando, EAR, você terá o benefício dos 30 pontos, independentemente da sua categoria de CNH. Anotou aí? EAR, eu posso ter categoria A, B, eu tenho benefício dos 30 pontos até 39 para poder fazer a minha reciclagem preventiva. Eu não tenho EAR, somente categoria C, D ou E, que me dá esse direito aí de fazer os 30 pontos aí. Tranquilo aí, Lu? Me ajuda aí. É isso aí? Me ajuda aí. Sim. E é importante lembrar que a reciclagem preventiva, prevista lá no 261, parágrafo 5º, ela trouxe uma inovação, eu já tinha dito na outra live, e estou repetindo aqui, que ela contempla todo e qualquer condutor, não é mais categoria. Antes, a reciclagem preventiva, ela só contemplava o condutor da categoria C, D e E, tá certo? Agora, ela não é mais assim. Ela diz o seguinte, lá no seu parágrafo 5º, no caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, do que trata o caput desse artigo, será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na linha C, tá certo? Do inciso 1 do caput desse artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas.
facultando, ó, depois, tudo que vem depois da vírgula, ou é bom demais ou é ruim demais, nesse caso é bom, facultando a ele participar, perdão, de curso preventivo de reciclagem, sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos. Então, veja, de 30 a 39, como o Lércio disse, você pode fazer uso da reciclagem preventiva de categoria A E. Agora, tirou o EAR da sua CNH, você perde essa prerrogativa, você vai ter que esperar a suspensão. Lembrando que a suspensão, ela continua pela somatória de pontos, salvo melhor juízo, só se eu estiver enganada, eu acredito que a suspensão continue ainda, se eu não estiver falando besteira, me perdoe aí, ela continua aí com um período mínimo de 6 meses. E se eu tiver um motorista na minha empresa, né, tá lá no 261, inciso 1, se é de 6 meses a 1 ano, então período mínimo 6 meses, ou aquele previsto na própria legislação. Agora, se eu tiver um motorista na minha empresa, ou o meu instrutor, tomar 6 meses, desculpa, eu não vou ficar com ele, né? Eu não tenho a opção de ficar com ele. Então, cuidado com a retirada do EAR, tá? O Odair Yamashita, ele fez uma pergunta que correu ali, desculpa, Alexandre, mas é que a pergunta dele correu ali, eu achei muito interessante. O Odair disse o seguinte: o meu exame vai vencer, salvo engano, me ajuda aí, Odair, se eu estou equivocada, vai vencer em setembro, né? E a minha habilitação vai vencer em outro mês. Olha o que eu vou te falar. Se você tem a habilitação vencendo agora, em setembro, em outubro, em novembro, o seu toxicológico, perdão, não habilitação, volta. Teu exame toxicológico está vencendo agora, em agosto, setembro, outubro, novembro, ou está vencendo agora, tá? Mês 7, tá? Muito bem, o que acontece? Se esse teu exame toxicológico vai vencer agora, você não dirige, você não usa para nada. Quando for no vencimento da sua CNH, se você não dirige, tá bom? Se você não dirige, automaticamente, você faz o quê? Você pode renovar esse exame 2 meses antes de fazer o processo de renovação. Como, você nunca fez o exame toxicológico, vence no mês 7. Você dirige, Odair? Você usa a categoria, tá? Não havia previsão legal, né, para que você renovasse. Havia previsão, mas não havia punição, né? Então, se a sua habilitação vence no mês 7, você não dirige. Presta atenção, Odair, você não dirige, tá? Você pode fazer o seu toxicológico em agosto, que não vai ter problema nenhum. Agora, se você dirige, eu diria que era bom você verificar para fazer esse exame toxicológico, tá? Porque o artigo do 65B, ele diz conduzir, e ele não quer saber, né? Então, é importante você fazer o toxicológico, né? Agora, se você não dirige, aí faça próximo, tá certo? Não, Sila, você não precisa ter o EAR para dar aula teórica. Não tem necessidade disso, não. Não a é... EAR não é requisito. Não. Na Lei 12.302, ela não diz esse requisito. Senhores, é o que nós estamos observando aqui, eu, a Lu e os demais aqui, existem perguntas que já foram respondidas, já foram respondidas. Então, se por um acaso nós não respondermos as perguntas dos senhores, nos desculpem, porque já foram respondidas. A live, ela vai ficar gravada aí no Facebook, e vocês poderão aí assistir novamente e poderão aí esclarecer tirar as suas dúvidas. Por quê? O fator principal, só relembrando, nós já sabemos quem é obrigatório
quem deve fazer o exame toxicológico, ou seja, Severino tem lá a sua categoria C, D ou E, ele é obrigado a fazer o exame toxicológico, tranquilo? Existe uma punição, que nós já vimos aí, esse exame toxicológico será periódico, de 2 anos e 6 meses, muito bem. Então, categoria C, D ou E é obrigado a fazer periodicamente a cada 2 anos e 6 meses. Maravilha! Muito bem. Punição, infração de trânsito de natureza gravíssima, se ele deixar de fazer. Está lá, multiplicado por 5, mais 3 meses de suspensão. Maravilha. A lei entrou agora a partir do dia 12. Joia. Severino venceu em janeiro, mas ele só tem categoria D, ministra aula no CFC e não dirige nenhum veículo dessa categoria. Então, ele não vai entrar em desespero para correr, fazer, esperar o cabelo crescer, não. Aguarda a sua habilitação vencer, ele vai renovar aí sem nenhum tipo de penalidade aí. Tranquilo? Muito bem. Agora, Severino dirige ônibus ou dirige carreta lá na empresa de transporte ou lá na empresa de transporte de passageiros, muito bem. Ele está com o seu exame toxicológico. Mas, Severino, como é que eu vejo aí o meu exame toxicológico está vencido ou não? Baixe o app da sua carteira digital, vá folheando que lá tem a data do vencimento do seu exame toxicológico, do exame toxicológico. Ele está com a habilitação em dia, porém o exame toxicológico está vencido. Nós só estamos recapitulando. O que aconteceu? Ele dirige o ônibus, ele dirige a carreta. Então, ele tem aí o prazo de 30 dias para poder renovar o seu exame toxicológico. Agora, se o órgão de trânsito, o CONTRAN, o DETRAN, ele vai regulamentar uma norma, uma resolução ou uma portaria em razão da pandemia que poderá prorrogar esses 30 dias, já é uma outra situação. Nós estamos falando o que nós temos hoje na lei, hoje na norma. Amanhã nós vamos acordar, ou lá para o dia 28 de abril, ou dia 1º de maio, né? E saiu lá uma resolução do CONTRAN que vai prorrogar. Quero deixar bem claro, não saiu. Você que está pegando a live agora, eu não estou falando que saiu. Poderá, ninguém sabe o que vai acontecer. Porque a quantidade de condutores nesta situação é imensa. Nada impede de um órgão de trânsito regulamentar uma norma que prorrogue esse prazo. Senhores, nós estamos numa pandemia. É um fato atípico no mundo inteiro. Se vai sair uma norma que poderá aumentar esse prazo para você fazer o exame toxicológico, que não vai dar tempo se você fazer nesses 30 dias, já é uma outra situação. E se sair essa resolução aí que vai prorrogar esse prazo, com certeza nós vamos aqui falar para vocês aí que saiu uma resolução, vai estar no site do CEVAT, vai estar no site, no Facebook de todo mundo. Mas, por enquanto, é 30 dias. Se vai dar tempo ou não, o órgão de trânsito poderá aí lançar uma norma, uma portaria, uma resolução que poderá prorrogar isso aí. Estamos torcendo que esse prazo de 30 dias, eu, Laércio, Severino, gostaria que fosse um pouquinho mais prorrogado, mas eu querendo não é saber. Então, se eu tenho essa norma hoje, é o que eu tenho que fazer, é com ela que eu vou trabalhar. Tranquilo? Então, nós já sabemos quem deve fazer, quando deve fazer, tá? O fator principal é conduzir. Se você estiver na direção do veículo e estiver com seu exame toxicológico vencido, será autuado após os 30 dias. Tranquilo? Se você não está dirigindo, você está isento, não precisa se apavorar. Espere o cabelo crescer e quando for na data da sua renovação, você poderá fazer aí. Exerço atividade remunerada. Maravilha. Terei o benefício independente da minha CNH, de A
aí eu terei o benefício aí dos 30 pontos até 39 pontos para poder fazer uma reciclagem preventiva. Se você tem isso lá na garagem onde você trabalha, na empresa de transporte, você é multiplicador da informação, passe essa informação para os seus colegas de trabalho e os seus colaboradores, tá? Passe essa informação. Tranquilo aí, Lu? Qual foi a pergunta? Tem Lu, uma pergunta aqui da Rosana. Oi, diga. Só um minutinho, porque a Rosana fez uma pergunta. Luciana, ou não foi, sei, foi para mim, eu sei que eu anotei, eu vi ali. Eu tenho EAR, eu dirijo numa empresa, tá? Eu tenho EAR. Rosana Costa, você tem que ficar atenta, qual é a sua categoria de habilitação? Você tem o EAR, mas se você não é CDI, você não faz toxicológico. O toxicológico não está atrelado ao EAR, está atrelado a quem? Categoria CDI. Se você é CDI, você tem que fazer, tá bom? O que você ia falar, Lê? Não, é que as pessoas estão... Eu estou vendo aqui no chat, e tem muita gente perguntando o seguinte. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. As pessoas estão perguntando o seguinte: quando ele faz o exame toxicológico, eles inserem no sistema, aí ele vai verificar isso na carteira digital, correto? Na última página, ele vai ter a carteira digital, ele vai andando a pagininha dela, na última página, tá? Vai ter a CNH, o vencimento do toxicológico, e embaixo vem uma observação, que ele não será autuado se ele estiver dirigindo veículo A ou B, categoria A ou B, tá certo? Então, ele tem no campo. Agora, nesse mundo digital que nós estamos, precisamos urgentemente ter a carteira digital, pelo amor de Deus, isso é muito importante, porque todas as informações referentes à sua CNH vão estar na CNH digital, senão você vai ter que ficar consultando seu prontuário, fazer levantamento, e você vai, não sei se você vai ter tanta facilidade, sendo que se você pegar teu celular, a tua CNH está aqui, infração. Para vocês terem uma ideia, a minha CNH digital tem a minha CNH, tem o documento do meu veículo, tem todas as previsões, inclusive o certificado do meu veículo de licenciamento está aqui. Então, está tudo atrelado. Então, é muito importante hoje a gente começar a se adequar com as tecnologias. Uma coisa que eu acho que é um ponto que ficou aqui, que eu acho que ficou meio duvidoso na minha cabeça, talvez tenha ficado para alguém também. Muito importante, lembra que eu falei? Não dirige, não tem o EAR, mas aquele que dirige e o curso dele venceu antes de 12/4, ele tem 30 dias para fazer. Então, quem venceu antes de 12/4 tem 30 dias para fazer a atualização do toxicológico. Você não vai ser punido, tá? Você não vai ser punido se você não for flagrado dirigindo, mas vai ser punido lá quando for renovar. Então, para que você não incorra em nenhum problema, porque R$ 1.400 hoje, para mim, é muito dinheiro, né? É importante que se o seu toxicológico venceu antes de 12/4, você tem 30 dias. Não corra o risco de ser flagrado dirigindo. Depois não vai dizer que a gente não avisou, ok? Ô, Lu, você está conseguindo ler aí o papel? Que tem um colega que me perguntou aqui. E se eu não tiver com a conta paga, aparece na minha carteira digital? Não sei. Eu não sei. Eu não sou nem Vivo, nem TIM, nem Oi, nem Claro. Não faço ideia. Tem que pagar a conta, gente. Tem que pagar a conta. Eu acho que a live deve estar estourando o tempo, não sei aí se ainda tem... Nós vamos passar, deixar o nosso amigo Ruiz agora, né? Exato, porque eu estava preocupada com o tempo aí. Grande mestre Ruiz, com a palavra. Nosso grande mestre Ruiz, que está na nossa presença aqui hoje, ele vai dar o parecer dele também. Vai falar de hoje à tarde? Boa noite. Ruiz, está ouvindo? Boa noite. Todos me ouvem? Boa noite aos participantes da live e aos nossos amigos e clientes que estão conectados.
Estamos aí lançando mais esse produto Cevat, que é no universo digital, e pretendemos aí manter esse trabalho de orientação, divulgação e de interação com os nossos clientes e amigos, que nós temos clientes, temos amigos. Eu mesmo convidei pessoas para participar hoje dessa live, então nós estamos aí com mais esse produto, e a gente tem aí uma expectativa muito positiva para que a gente consiga avançar, não só nos debates, na explicação, orientação dessa, que não é como os especialistas apontam, que não é uma nova lei, né? É uma lei de alteração, como nós já tivemos aí tantas outras, né? É que essa teve um impacto muito grande na nossa legislação de trânsito. O universo hoje que nós estamos tratando e a gente propôs como tema, ele é muito pequeno dentro da dimensão que a 1471 traz. E por que esse universo pequeno que a gente fala? É porque a gente vai pretender explorar mais em outras oportunidades outras questões que estão norteando a 1471. Quero lembrar aqui aos que me ouvem, já tinha falado isso até para os meus colaboradores aí, os meus educadores que trabalham com a gente, que o CONTRAN, ele tem a responsabilidade de trazer uma série de regras para disciplinar o que está no conteúdo da 1471, e já temos aí diante de uma série de resoluções editadas, provavelmente virão outras, e quero aqui registrar, porque eu já tenho ouvido aqui, através dos meus contatos, uma série de motoristas com grau de dificuldade de fazer o toxicológico. Para aqueles, como foi apresentado, que encontram nos postos de coleta não uma disponibilidade tão rápida. Então, nós vamos ter aí, talvez, eu desejo que não, mas talvez tenhamos aí um sistema de congestionamento para que isso ocorra, aos que, logicamente, precisem. Como foi bem claro na explicação do toxicológico, nem todos têm que estar fazendo essa correria para que seja aí uma pessoa necessária de fazer esse toxicológico. Nós temos casos aí que não precisa, eu cito minha própria condição, que eu sou um instrutor, até vi aqui algumas perguntas sobre a questão do exerce atividade remunerada. É uma coisa que eu venho falando ao longo do tempo, com a experiência de 40 anos, que o psicotécnico, ele é um exame, e respeito qualquer outra forma de interpretação, até dos profissionais em psicologia, que possam estar me ouvindo, que a propósito psicológico, o psicotécnico era avaliar o cidadão, o seu perfil psicológico. Se ele tem condições de ter um comportamento adequado, ao estar nas relações homem, veículo e via. Se ele tem um comportamento seguro, nunca deveriam, com todo respeito, atrelar ao exercício de atividade remunerada, né? Tenho aqui minha própria opinião, que eu estou dando aqui, agora é opinião, não é norma, que nós deveríamos ter um registro nacional de profissionais que exerçam atividade no transporte de carga e passageiro, aonde, uma vez que o poder público, a empresa, ou autônomo, quando ele se torna um profissional, um exercício profissional, deveria ele ter esse registro, a empresa, o órgão público, o autônomo, a responsabilidade de encaminhar. Se esse registro vai ser controlado pelo Detran ou por outro órgão, não é a questão de quem vai controlar, mas que tenhamos efetivamente profissionais que trabalhem na direção do veículo automotor profissionalmente, para que a gente não tivesse essa condição.
o psicotécnico, para quem está aí há alguns anos na atividade de trânsito, a gente já tivemos outras situações onde o psicotécnico, por exemplo, quem não fazia, rebaixava a categoria dele. Eu fui dessa época no trânsito, estava no Detran. Então, o psicotécnico, ele teve, ao longo do tempo, algumas condições que o legislador impôs e que isso traz uma determinada circunstâncias aí um tanto quanto, talvez, desconfortante para o divisor de água de quem exerce e quem não exerce atividade profissional dentro do trânsito. É uma preocupação porque os especialistas, muita gente questiona, como eu, que tenho o registro e nunca exerci a minha profissão, até hoje, nunca exerci atividade profissional, nunca fui motorista, e aí fica essa condição. E aí apontam em determinadas condições, até que algumas possam usufruir desse registro para determinadas condições e tal, e para questões até do curso preventivo e tal, aquela coisa. Então, se a gente tivesse divisor de água no Brasil hoje, onde tivesse um controle de registro de profissionais de transporte de carga e passageiro, e controlado isso para quem admite na vida pública e privada, ou como autônomo, nós teríamos um diferencial. Eu mesmo não teria esse registro no meu prontuário de habilitação, no meu RENASH não teria, porque eu precisaria necessariamente comprovar que eu sou uma pessoa que exerce essa atividade efetivamente. No entanto, nós temos aí essa questão e ela vai trazer, logicamente, uma série de dúvidas, mas a gente vai encontrar aí algo para pacificar. Quero aqui também deixar claro que nada impede de que o nosso CONTRAN, 40 anos convivendo com o CONTRAN, nós vamos poder aí, de repente, por uma questão de não condições, até ter algum período mais elástico para o cumprimento de uma série de normas. E aqui registro também que, para que haja uma efetiva punição, nas previsões legais, muito bem colocado pelos professores da CEVAT, a gente precisa, inclusive teve comentando esses dias, em algumas lives também foi apontado, que o CONTRAN, ele precisa trazer uma adequação para o Manual Brasileiro de Fiscalização da ponta os enquadramentos dessas infrações que são previstas agora na 1471, para que o agente na via pública possa enquadrar o cidadão devidamente. Então, a professora Morelli apontou, pelo dispositivo constitucional, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, lá no artigo 5º, inciso 2, senão em virtude de lei. Então, enquanto a gente não disciplinar efetivamente, através do Manual Brasileiro de Fiscalização, e os órgãos de execução que aplicam penalidade, faça-se essas adequações no seu sistema, não tem como colocar alguém no polo da responsabilidade se nós não tivermos todo esse sistema um tanto quanto já adequado. É lógico que a gente precisa ter uma orientação e a adequação para essa condição. Inclusive, aí foi citado ali um momento, por exemplo, eu sou instrutor da C, da D e da E, e eu sou um instrutor prático do Centro B. E no momento em que eu vou levar um aluno com o caminhão, ou com o ônibus, ou com a carreta, até o ponto de aula, lá naqueles locais que desenvolvem aula, o qual um dia eu fiz também, já fui instrutor prático, e nesse momento eu estou dirigindo um veículo da categoria C, ou da D, ou da E, levando um aluno, ainda que tem uma conotação e um princípio de ensinar, nesse momento, o artigo 148B, eu acabo me enquadrando nisso, porque ela está falando, se eu sou CDIE, eu tenho que ter o toxicológico. Então, eu não enxergo a obrigação do exame, né, do psicotécnico para obter no meu registro de instrutor esse EAR, porque lá fala muito bem claro
que é para profissionais que desenvolvem atividade, e muitos profissionais aí, como eu vi ao longo da minha vida, eles recebem um carro da empresa para poder atuar, mas é um engenheiro. Eu conheci engenheiros que tinham um veículo da empresa para cumprir sua missão, técnicos de segurança. Eu conheci médicos, né, e tantos outros que ele está registrado pela CLT como instrutor, né, e não, profissionalmente, ele não transporta nem carga, nem pessoas, ele leva alguém para instruir. E também tem uma outra situação, não é só na aula prática de direção. Os veículos do Centro de Informação B, eles vão para a banca de exame, e alguém tem que levar até lá. Então, nesse momento, se ele fosse alvo de fiscalização, e ele não tivesse seu toxicológico em dia, aplicaria tranquilamente o 148B, né? É uma questão aí que deve, os proprietários de Centro B e os profissionais instrutores que se encaixam nesse dispositivo legal, se atentar para que não venha aí tomar uma punição de quase R$ 1.500, além dos efeitos que são colaterais desse flagrante. Então, eu estou aqui só como um dos proprietários da CEVAT, e como foi aberta a oportunidade de eu falar, então eu ponho esses pontos, que já é a questão do toxicológico. Existe muito mais aí, algo a se falar, e que está ligado à carreira do instrutor. Então, nós temos aí que aguardar até uma posição do Detran de São Paulo sobre essas questões também, muito que certeza teremos portarias ou comunicados que eles terão aí trazendo alguma orientação para os profissionais, proprietários de centros, de como poder proceder diante dessa norma. Nós estamos aí em vigor dia 12, hoje é dia 15, quer dizer, nós temos ainda alguma coisa ainda para ser ajustada. É lógico que determinadas coisas são concretas, e isso faz com que nós tenhamos que já de imediato cumprir com os dispositivos legais, para que a gente não possa ser alvo aí até de um impedimento. E ressalto aqui, a CEVAT sempre traz isso como um ponto fundamental na carreira dos profissionais, que não vou falar de trânsito agora, vou lembrar da CLT, e que ela tem um efeito na carreira profissional, porque lá nós temos as causas de justa causa, e quem perde a habilitação, não importa como e por quê, não só a CNH, qualquer profissional que tem um registro profissional aí, como médico, psicólogo, né, e outros enfermeiros, perder a habilitação significa que eu dei causa para que eu tivesse ela suspensa, cassada, tudo, e nesse tocante, isso está lá como um dispositivo de justa causa. Então, eu estou fazendo um link entre o CTB, a lei que faz essa previsibilidade e a penalidade de 90 dias para aqueles que forem encontrados e têm obrigação, e os efeitos colaterais até lá na relação de trabalho do profissional. Então, é muito preocupante, e que, ao tempo, nós vamos ter que nos ajustar a essas questões que foram aí tratadas pelo legislador com essa reforma que veio lá do PL 3627, proposto pelo nosso presidente, e que nós temos aí alguma coisa hoje aprovada, e que requer, às vezes, uma rica interpretação, e o legislador, por vezes, nem sempre é feliz em se calçar de uma norma que seja clara e evidente, deixando uma série de interrogações, mais interrogações do que uma situação prática, que você pega a preocupação de legislar é essa, pegar uma legislação que eu traga na sua aprovação um fácil entendimento e um cumprimento. Então, nós, educadores, e eu fui fiscalizador na cidade de São Paulo, na minha carreira como agente estadual, quem sofre mais é quem busca colocar a praticidade da fiscalização, operação, e também quem é educador, porque ele vai estar na sala e vai estar dentro do veículo,
E, por vezes, ele fica ali até numa confusão de como colocar em prática determinadas circunstâncias, e aqui eu falo, né? Pode haver até uma reprimenda administrativa que traz prejuízos significativos para os centros de formação e para os profissionais que ali trabalham, e a gente conhece muito a 789, antigo 358, 168, que está lá, as punições quando no campo administrativo, não só do CTB, dessa resolução, traz quando tem aí determinadas penalidades, atinge diretor-geral de ensino, o instrutor e a pessoa jurídica. Eu tenho aí feito algumas pessoas que me consultaram sobre como socorrer de uma penalidade desse nível. Então, tudo isso que nós estamos comentando, essa órbita, ela traz um significado muito importante para empresas como a CEVAT, né, de especialização e capacitação, e os centros de formação, a qual é o nosso universo hoje. Não que outros profissionais que não nos ouvem, não foi importante ouvir e até atentar para as suas próprias demandas, mas o centro de formação e as nossas empresas, elas podem sofrer alguns reflexos da 1471, quando não, dependendo como não for do profissional, algumas providências, alguma tomada, ou até, de repente, o cara vai lá gastar dinheiro desnecessário, vai fazer um toxicológico que é indevido, que não precisaria e tal. Então, fica aí minhas palavras, o meu agradecimento aos profissionais da CEVAT e também aos nossos ouvintes, né, que tiveram aí o interesse de nos ouvir, e nós vamos aí continuar a trilhar nesse caminho aí, buscando temas que possam, em cada live, melhorar o entendimento, a compreensão. E como eu não sou Cristo e nem Deus, a gente pede aí a paciência a todos que nos ouvem, porque ninguém é perfeito. Então, pode haver algumas falhas, pode haver até alguma coisa que possa ficar no campo de uma palavra mal entendida, tudo, mas não é a nossa intenção aqui trazer, com esse programa que a gente abre agora, uma situação de trazer uma complicação para quem nos ouve. Pelo contrário, vamos buscar, vamos nos sacrificar aqui no sentido de não medir esforço para que os nossos ouvintes continuem tendo a qualidade que a CEVAT há 11 anos vem mantendo dentro do nosso trabalho aqui na formação de profissionais de trânsito. Então, eu encerro a minha participação, lógico, vou ficar aqui no ar até o fim, mas agradeço aí a todos e que Deus esteja com vocês aí. Um abraço fraterno a todos. Obrigado. Alexandre, posso fazer uma colocação? Estou ansiosíssima. Palavra não, sua. É que teve. Pode falar. Eu não anotei o nome da pessoa, mas ela fez uma pergunta super interessante. Por analogia, até daria para responder, eu acho que foi muito espetacular, que deve ser a dúvida de outras pessoas, tá? Ela disse assim: Lu, eu não dirijo, mas eu tenho o EAR, tá? Lu, eu não dirijo, mas eu não tenho EAR. O que eu faço? Você incorre na mesma situação, tá bom? O que é a mesma situação? O teu curso venceu antes da vigência da lei, antes de 12/4. Você tem que fazer o quê? 30 dias para renovar. Senão você vai ser punida, não porque você não dirige, mas você pode ser punida lá na frente, porque por estar não renovando, ou seja, artigo 165B, no parágrafo único, tá certo? Então, veja bem, você tem o EAR, e o parágrafo único é para quem tem o EAR. Então, eu te oriento, eu, Luciana, estou te dizendo o seguinte: você não dirige.
o teu exame venceu antes da vigência da lei, é necessário que você vá renová-lo. Se ele venceu pós a lei, vai seguir o processo normal de vencimento. Quando ele venceu, você tem 30 dias para renová-lo, tá? Então, você que me perguntou, eu não dirijo e eu tenho EAR, se você for, o seu exame está vencido antes da vigência da lei, você tem 30 dias, tudo bem? Acho que devo ter sanado a sua dúvida. Sim, pessoal, infelizmente a nossa live está terminando, nosso tempo está estourando, né? É uma pena esse bate-papo gostoso com todo mundo. Eu agradeço a presença da professora. Agradeço a presença da professora Luciana, agradeço a presença da professora Silvia, agradeço a presença do professor Laércio, do professor Ruiz, mas a nossa live, infelizmente, está finalizando. Se o pessoal tiver alguma dúvida, ela vai ficar no nosso site, né? E aí a pessoa pode assistir e tirar suas dúvidas. Agradeço a participação de todos, foi muito bom esse bate-papo, e na quinta-feira que vem nós retornamos com outros assuntos, tá bom? Obrigado, pessoal, uma boa noite e um forte abraço. Gente, deixa Ótima noite a todos. Deixa lá um recado no Facebook, ó, quem falou da Melzinha, Melzinha acompanhou a live aqui inteira, hein? Tá aqui do meu lado, tá? Ajuda aí, deixa lá o seu recado no Facebook lá, e quinta-feira tem uma live, ó, vamos ver qual é o tema. Será que é para você, diretor-geral, diretor de ensino, primeiro socorro?